louvar a Deus. Vamos ficar na igreja. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, no meio dos louvores, e é seu prazer cumprir, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vamos, meu irmão, vem louvar, vem louvar, vem louvar, louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Manda teus anjos sobre nós e abençoa, abençoa, serem bons. Manda teus anjos a nos ensinar, a te louvar e glorificar. As mãos bem se dividem assim, vamos lá. Envia, Senhor, manda teus anjos, manda teus anjos e abençoa, abençoa. Serem bons, manda teus anjos a nos ensinar a te louvar e glorificar. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. É nesta alegria, é nesta paz, é nesta graça que nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É na alegria de festejarmos. Nós estamos em festa. Nós, o Grupo Cristo Vive hoje, nós estamos em festa. Nosso grupo, no último dia 30 de abril, comemorou 38 anos. 38 anos de bênção, todas as segundas-feiras. Nós, então, na noite de hoje, nós queremos agradecer. Nós queremos bendizer a Deus por vocês que estão aqui e por vocês que vão devagarzinho entrando na internet, vão talvez agora ao vivo, ou depois vai assistir, vai orar. Eu sei de pessoas que têm o hábito de ver no outro dia, mas a unção fica, sabe? A graça permanece, a bênção permanece, né? Aquele que busca, acha, aquele que bate, recebe, aquele que pede, recebe. Então, verdadeiramente, podemos sentar, na graça de Deus, os irmãos que estão aqui, né? Digam lá do Jesus chama, por mão do lado. Seja bem-vindo nesse dia de festa. E você que está nos acompanhando, aí já o Fidenilson nos acompanhando. Jesus te ama, meu irmão. Que essa graça de Deus, né? Nesses 38 anos, Deus tem operado muitas bênçãos, muitas maravilhas, muitos encontros com Deus, né? Quantas pessoas estavam longe da casa de Deus, pessoas que nem frequentavam a casa de Deus,
Às vezes pessoas que diziam, sou católico, sou praticante, né? De certa maneira, o poder, o amor de Jesus invadindo, entrando cada coração, cada pensamento. Então a gente está num clima muito feliz hoje. Queremos agradecer muito a Deus, porque foi a graça do Espírito Santo que inspirou no dia 30 de 4 de 1984 a fundação deste grupo de oração. Esse grupo de oração que é do movimento da renovação carismática católica, né? Movimento de renovação espiritual, que, sabe, não é só ouvir falar de Deus, mas você pode sentir no seu coração. Porque às vezes muitas pessoas vivem mais no mundo, nas coisas do mundo, porque ainda não passaram por uma experiência pessoal com Deus, não passaram por um encontro pessoal com Deus. E é isso que verdadeiramente, às vezes, vindo aqui nas segundas-feiras, nos proporciona isso, um encontro pessoal com Deus, né? Eu perguntaria até a você que está aqui, a você que está assistindo essa live conosco, você já teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração? Você já teve uma experiência com Deus na sua vida, na sua mente? Uma experiência pessoal com Deus? Tem uma canção que é uma das canções mais antigas, eu posso dizer que foi uma das primeiras canções cristãs, que eu nem era do caminho de Deus, mas uma pessoa deu um disco para a gente, chama Vencedores por Cristo, e nele diz assim, ó: se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer, mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi. Na minha memória, o primeiro cântico cristão de Deus, de igreja, que eu tenho noção de ter ouvido, foi esse cântico. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos de idade, 9 anos de idade, não sei. Ganhamos esse disco e colocamos lá na prateleira, no meio de todos os outros discos. Aí depois, com 17 anos, quando eu tive um encontro pessoal com Deus, eu fui ouvir esse disco. O que eu estou narrando para vocês é uma coisa de, vamos dizer assim, mais de 45 anos atrás. Aí de repente uma das primeiras músicas que eu ouvi foi essa: se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer, mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi. Esse é o ponto-chave. Por isso que na própria Bíblia Deus diz assim: tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Por isso que se você folhear o Evangelho, você vai encontrar muitas facetas, muitos momentos que pessoas enxergaram a Deus, não com o olho da carne, não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. Há muitas pessoas que às vezes, sabe, não só dentro da igreja católica, mas até mesmo pessoas que se dizem evangélicas, não passaram por uma experiência pessoal com Deus. Porque aquela pessoa que passa por essa marca, por esse toque, por essa bênção especial com Deus, o pecado, o mundo, as novidades, aquilo que o Evangelho diz: entrai pela porta estreita, porque amplo é o caminho da perdição, né? Pessoas que, por exemplo, vivem tantas coisas sociais, profissionais, mas não têm uma vida contínua
dentro das coisas da igreja. Tem pessoas que aparecem às vezes numa missa, às vezes aparecem nas coisas de igreja, uma vez ou outra, lá e quando. Às vezes tem pessoas que talvez eu nem culpe, porque talvez o pai e a mãe, talvez os avós, não deram aquele chamado, aquele incentivo. Eu compreendo isso, né? Na minha própria família, que de certa maneira, depois que eu senti essa experiência especial, essa experiência grandiosa de Deus, eu tive vontade de levar para minha família, de levá-los eles para a casa de Deus, e graças a Deus eu consegui levar para a graça de Deus. E hoje, no mundo tão conturbado, né? Ou no mundo que existe tantos falsos profetas, no mundo que existe tantas coisas, né? Eu nem vou falar, porque a gente falar hoje em dia é o seguinte, se respeita o cristianismo, eles querem que respeitem as suas expressões e suas religiões, mas eles não respeitam o cristianismo. Eu vejo como coisas mundanas estão crescendo, né? Na rua que eu desço aqui, eu passo num lugar, não vou falar, senão depois vão me criticarem, mas as pessoas às vezes trocam o certo pelo duvidoso. Hoje em dia, as pessoas buscam mais a cura, a bênção, não importa quem realiza, se essa cura vem de Deus ou se essa cura vem do capeta, não importa. Muitas pessoas se esquecem que já lá no primórdio da vida de Jesus, Satanás levou ele no alto da montanha e disse: se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos. Ou seja, desculpa dizer uma coisa doida, mas o inimigo ele tem poder de fazer coisas extraordinárias. Só que ele cobra um preço. Qual é o preço? A sua alma. Como diz aquela expressão, nossa, parece que essa pessoa vendeu a alma para o diabo. Parece uma coisa fictícia, parece uma coisa distante, uma coisa longe. Não, mas isso existe de fato. Existem certas ciências, certas culturas do ocultismo, da magia negra, do feiticismo e de tantas outras coisas. Você tem que entender que Lúcifer, Satanás, era um anjo de glória, era um anjo como nós temos Miguel, Gabriel, Rafael e Lúcifer. Lá no céu então existia Miguel, Gabriel, Rafael e Lúcifer. Miguel, o guerreiro, Gabriel, o mensageiro, Rafael, a cura, a paz, e Lúcifer, o anjo de poder. Lúcifer tinha tanto poder que ele quis ser mais que Deus, e ele alvorou outros contra Deus, por isso que ele foi precipitado nesta terra. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes tem tantas pessoas inconscientemente vendendo a alma por diabo, né? Às vezes por causa do dinheiro. Existe um filme, chama-se Advogado do Diabo. Assiste esse filme. Parece uma coisa fictícia, longe, mas assiste esse filme, que você vai mostra a carreira de um homem de sucesso, mas quem patrocinava aquele sucesso era o diabo. Até que em um certo momento o diabo vem cobrar, né? Eu fui em tal lugar, houve uma cura assim, uma cura, aquelas. Eu não vou dizer que hoje em dia eu não tenho dinheiro para pagar advogado para me defender. Mas existem muitas ciências, muitas culturas que não são de Deus. A Bíblia condena, a palavra de Deus condena. Então, às vezes, literalmente parece uma brincadeira dizer, mas muitas pessoas inconscientemente estão vendendo a alma para o diabo. Vou dar um exemplo. Imagina aquela pessoa que tem um filho doente, o filho está no ponto da morte, e às vezes ela diz essa expressão: eu faço tudo que for possível para que meu filho se salve, para que meu filho cure. As pessoas não aceitam certas coisas.
As pessoas às vezes não aceitam os planos de Deus, que Deus escreve certo em linhas tortas. Então às vezes num ponto drástico, uma pessoa que não tem uma estrutura de fé, uma pessoa que não tem uma estrutura da Bíblia, uma pessoa que não tem uma estrutura de religião, na hora desse pega para capar, é bem capaz que ela então possa até vender a alma para o diabo. É bem capaz que ela até aceite o que é errado, para que de repente, naquele momento, a solução iminente, a solução para o momento, Deus não oferece uma solução para o momento, a solução de Deus é para sempre. A salvação, a cruz, a misericórdia de Deus, como eu disse na semana retrasada, se eu não acreditar, logo depois da Semana Santa, se eu não acreditar que Cristo ressuscitou, se eu não acreditar na vida eterna, a minha fé é morta. Por isso que às vezes nós temos um grupo aqui de 38 anos comemorando. As pessoas que aqui vêm, nós vamos alicerçando a nossa fé na rocha, para que, como diz a palavra, vieram ventos e a tempestades, e ela não se abalou. Cuidado, meu irmão. As coisas de Deus se aprendem. Eu vou repetir, as coisas de Deus, assim como você aprende, entra numa faculdade, assim como você faz uns estudos disso, daquilo, pesquisa isso, aquilo, outro, as coisas de Deus se aprendem. Para que verdadeiramente no momento que nunca ocorra na sua vida, este momento que de repente você troca alhos por bugalhos, neste momento você de repente possa ser capaz até de vender tua alma para o diabo, renegar a fé, renegar a tua religião, renegar teus princípios, renegar a doutrina de Cristo, para que de repente um bem prazer, uma coisa como uma criança insaciável, que se você não faz as vontades dela, ela faz aqueles birros, aquelas pirracinhas, porque ela quer de qualquer jeito a vontade dela se realize. Por isso que diz, né? Edifica a tua fé na rocha. Como diz, né? A gente meditou esses dias. Há muitos anos atrás, quando este grupo fez 10 anos, houve uma das missas mais solenes que eu já participei, realizada comemorando os aniversários deste grupo. Eu digo os mais solenes porque naquela noite veio 3 padres que sempre nos acompanhavam. Primeiramente o Padre Antônio, Frei Romualdo e Padre Manuel. E o Padre Antônio, na hora da homilia, falando dos 10 anos do nosso grupo, ele disse assim, né? Vou até brincar do jeito que ele dizia, eu pensei que isso era um fogo de palha, mas já dura 10 anos. Pena que Deus já o tem, o Padre Antônio já não está mais conosco, mas então hoje, 38 anos depois, o que ele diria? Então, meu irmão, como Nicodemos disse quando prenderam João, quando prenderam Pedro, Nicodemos disse para o Sinédrio, se as coisas que esses homens fazem é de Deus, quem somos nós para ir contra as coisas de Deus? Ou seja, aquela frase gostosa que eu quero dizer hoje, aquilo que é de Deus permanece para sempre. Eu vou repetir de novo, aquilo que é de Deus permanece para sempre. E de certa maneira, nós não chegamos aqui com 38 anos de grupo à toa, não. Nós não chegamos aqui a isso. Então, que verdadeiramente a vocês que estão aqui, a vocês que estão participando, deixa eu até saudar alguns irmãos que eu nem saudei aí, talvez, Fidenilson, Imaculada dos Reis, Paulo Davi, Rogério Cruz, Isabel Aparecida, né? Que verdadeiramente a graça de Deus cresça no seu coração. Que você possa dizer, puxa, eu tenho um encontro com Deus que é para sempre. É muito triste quando às vezes eu ouço a pessoa dizer,
eu fui de tal movimento da igreja, eu fui de tal pastoral da igreja, eu ajudei nisso, ajudei naquilo. E aí de repente você continua a conversa com ela e hoje ela não ajuda em nada. Hoje ela nem vai na igreja. É igual, por exemplo, quando as crianças fazem a primeira comunhão e de repente, né? Esse dia eu assisti uma primeira comunhão e o padre falou assim: olha, não é para ficar só na primeira não, viu? A primeira é o primeiro momento que você tem a autorização de participar, de receber. Você se preparou para receber o corpo e o sangue de Cristo. Mas a comunhão é para a vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente. Quando você recebe a Eucaristia, um dos momentos mais que eu gosto daquilo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu, com toda a crença, com toda a certeza, independente do que eu penso, independente de qualquer pessoa falar qualquer coisa contra a minha vida, contra eu ponho a mão no meu coração e digo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma só palavra e serei salvo. Vamos todos eles, põe a mão no coração. Senhor, você tem que dizer para você, né? Senhor, eu creio piamente nisso. Eu creio santamente nisso. Eu creio poderosamente. Mesmo quando as minhoquinhas, mesmo quando a cabeça quer, né, levar a gente lá para baixo, ou quando às vezes alguém nos critica, nos condena, nos julga, eu lembro disso. O Senhor perdoou as minhas falhas. O Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor entrou na minha morada. Então, meu irmão, nós do Grupo Cristo Vive hoje estamos felizes, estamos rezando. Daqui a pouquinho não sei se está dando para ver a fumaça, vai ter até festa aqui hoje, parece, né? Vai ter festa aqui hoje? Merece, né? Merece, né? Agradecer a Deus, bendizer a Deus. Então, eu teria tantas coisas para partilhar hoje, mas o que eu quero focar hoje é isso. Ao encerrar essa live, antes de você dormir hoje, pergunte para você mesmo: eu já tive uma experiência pessoal com Deus. Nós, da Renovação Carismática, lembramos daquela conversa de Jesus com Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino dos céus. Lá no Evangelho de São João, se você não nascer de novo. Aí Nicodemos, um homem de idade, ele disse: mas Senhor, como eu na minha idade vou poder voltar no ventre da minha mãe? Aí Jesus explica para ele: nascer da água e do Espírito. Por isso que a gente medita em tantos trechos clássicos que diz: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Por isso que uma expressão comum dizer no meio cristão: aquela pessoa se converteu, aquela pessoa mudou de vida. Eu, nesses 38 anos aqui dentro deste grupo, nos mais de 44 anos que eu caminho, a começar por mim mesmo, eu sei lá com 17 anos meus projetos, minhas vontades, minhas alegrias e minhas lágrimas. E hoje, passado mais de 40 anos, eu vi que foi, eu nunca esqueço, sabe? A primeira noite que eu fui, eu fiquei tão tocado, que eu saí de lá e disse assim: é isto que eu quero para a minha vida. Olha, eu não sabia nem rezar um Pai Nosso, eu não sabia rezar nem uma Ave Maria, eu não tinha primeira comunhão, não tinha crisma, eu não frequentava a igreja. Mas naquela noite, aqueles pregadores, aquelas canções, aquele clima, aquele momento, eu disse: é isto que eu quero para a minha vida. E como às vezes eu tenho falado, esse ano eu vou completar 60 anos. Eu posso dizer concretamente: minha vida foi alicerçada naquilo que eu senti naquela primeira noite.
naquilo que eu optei, não me arrependo, nem um décimo de segundo, de ter deixado tantos projetos, tantas coisas, para verdadeiramente isso. Poder chegar num dia como o de hoje, comemorar os 38 anos deste grupo, comemorar como alguns anos atrás, meus 40 anos de caminhada de ministério de pregador, é uma graça, é uma bênção. Porque a palavra também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos louvar a Deus, gente? Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Aí bate muito prego às vezes. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Duas coisas chaves que nós cantamos nessa canção. Eu vou deixar-me guiar, vou me abandonar no teu querer, que a tua vontade, aí que está. Tem gente que às vezes esquece que ela é a criatura e que Deus é o Criador. Às vezes ela esquece que Deus é Deus, né? Às vezes parece que Deus tem que fazer a nossa vontade. Por isso que muita gente não procura Cristo, mas procura as curas que Cristo dá. Tem gente que usa a igreja como se fosse um ponto-socorro, como se fosse um comprimidinho, para que naquela hora que ela tenha dor de cabeça, ela usa. Tem pessoas que pulam a parte do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. É como se Deus, né? Deus tem que fazer a minha vontade. Eu já vi muita gente se revoltar com a religião, eu já vi muita gente se revoltar com a igreja, eu já vi muita gente se revoltar com um grupo de oração, porque tem pessoas que vêm aqui, com seja lá o que for, e elas são imediatistas, ela quer aquele milagre, ela quer aquela graça, ela não quer encontrar Cristo, ela não quer encontrar Deus, ela não quer rever e revisar os seus princípios. É muito triste isso. É muito pobre isso. Tem pessoas que querem inverter o evangelho, querem inverter a doutrina cristã. Lá diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Não, primeiro é minha família, primeiro é minha profissão, primeiro é meu estudo, primeiro é meu trabalho. Quer dizer, a pessoa quer seguir a si mesmo, né? Pessoas que, por exemplo, não aceitam a correção, ela nunca vai ser um cristão verdadeiro. Pessoas que não aceitam que falem nada para ela, ela nunca vai ser um cristão verdadeiro, né? Eu vou repetir isso. Pessoas que não aceitam a correção, que não aceitam que nunca fale nada para ela, ela nunca vai ser um cristão, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu
Eu gostaria muito, sabe, nesse ano festivo, você que está ouvindo, que vai nos ouvir depois, pense nisso. Eu já tive um encontro pessoal com Deus. Eu não estou dizendo aqui saber de igreja, ter feito a primeira comunhão, a crisma, não, nada disso. Eu estou dizendo, além disso, você já teve um encontro pessoal com Deus. Bendito seja Deus por essa noite. Bendito seja para vocês aqui agora a Sônia, a Isabel Aparecida, Sebastiana Alves. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Tem pessoas que comumente vão em santuários, vão na Aparecida do Norte. Porque Deus me deu uma graça. Eu vou lembrar um evangelho que diz assim, que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Aquele trecho do evangelho diz assim, que se um filho pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar uma cobra. Então nós que sabemos que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Então às vezes, meu querido, o fato de que Deus te atendeu num momento, numa situação, não significa realmente que você tenha uma presença profunda de Deus na sua vida. Aquela graça, aquela cura, aquela intervenção divina foi justamente para você cair na real, para verdadeiramente você se firmar na graça de Deus. Esse grupo tem 38 anos. Eu já acompanhei coisas aqui inexplicáveis, mas muitas dessas pessoas que Deus fez uma intervenção num momento inexplicável, tem gente que recebe a cura e olha para mim, ó. Tem gente que recebe uma bênção e vaza. E vaza. Hoje mesmo eu parei num lugar que tem um irmão que caminhou tantos anos aqui conosco, e quase que eu chamei ele e falei, que coisa, né? Você está esperando acontecer mais uma coisa na tua família grave para você procurar o grupo de novo, né? Aí eu falei, hoje eu estou em dia de festa, não vou falar nada para ninguém não. Mas eu fui entregar um negócio na porta da onde o cara trabalha. Eu falei, eu vou chamar ele aqui, porque é incrível, né? Aí por um momento passou na minha cabeça, sempre quando ele passa por um momento trágico na vida dele, na família dele, aí ele procura o grupo e me procura. Aí eu peguei, quase que eu falei assim, ia falar para ele, e aí, você está esperando acontecer mais alguma coisa para depois procurar o grupo? Para depois procurar a igreja? Para depois procurar a gente? Então, meu irmão, as coisas, as relíquias, as carícias que Deus faz na nossa vida tem que servir de sinais para que a gente não prefira o mundo, não prefira as coisas do mundo, mas prefira o caminho de Deus. Tem que servir de sinais para que no momento derradeiro, se acontecer, não que eu queira que aconteça algo grave na tua vida, mas você chegar ao ponto de repente trocar Deus pelo outro. Nem vou citar agora aqui o nome. Nem vou citar o nome. Trocar Deus pelo... o que me importa agora é minha cura. O que importa é a cura do meu filho. O que importa é a minha cura da minha doença. Cuidado. Lembra de Judas, hein? Judas por 30 denários, com umas poucas moedas, traiu a Cristo. Lembra disso? Por isso, meu irmão, como diz lá, orai sem cessar, para que não caias em tentação.
Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado por todos que estão aqui. Vamos seguir nossas mãos. Vamos agradecer por essa noite, por esses 38 anos do nosso Grupo Cristo Mundo. Vamos agradecer por esse lugar, pelos lugares onde nós nos reunimos, em especial modo na Igreja Matriz. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Louvado seja Deus. Sabe, meu irmão, Jesus morreu na cruz e pagou um alto preço pela tua alma. Não venda ela por qualquer coisa, não. Eu estou muito preocupado, sabe? Principalmente aqui em Sertãozinho. Certas religiões que envolvem o ocultismo estão voltando. Eu vou repetir. Certas religiões que envolvem o ocultismo estão voltando. Está crescendo aqui na minha cidade de Sertão. É sinal de que as pessoas, que elas se importam mais com elas mesmas. Elas são capazes de rasgar o Evangelho, rasgar a Bíblia, porque o que importa é o que elas querem, o que importa é o que elas precisam. Aí vem aquela expressão do início: cuidado para não vender tua alma por diabo, cuidado para não vender tua alma por dinheiro, cuidado para não vender tua alma para os bens materiais. Cuidado, meu irmão. Por isso a necessidade de você ter um encontro pessoal com Deus. Eu não sou santo, eu não sou perfeito, mas ninguém abala a minha fé. Ninguém nunca há de me tirar desse caminho de Deus. Nunca há de tirar. Eu desejo a mesma coisa, que nunca, nada tire você do caminho de Deus. Não ame pessoas mais que a Deus, hein? Cuidado. Não ame a criatura mais que o Criador. Minha mãe, quem me deu minha mãe? Foi Deus. Quem me deu meu pai? Foi Deus. Quem me deu minha família, meus filhos, minha esposa? Foi Deus. Cuidado. Não ame pessoas mais que a Deus. Às vezes você está achando que está fazendo uma coisa, minha mamãe, meu papai. Cuidado. Cuidado. Se você quer amar mesmo tua mãe, teu pai de verdade, ame Deus. Porque aquilo que você não pode fazer por eles, Deus pode. Aquilo que você não vai poder realizar para um filho, Deus pode. Daqui na minha frente está meu filho. No dia do batismo dele, muito bacana, mas eu fiz questão de pegar ele no colo, ir lá sozinho diante do Santíssimo e dizer: Deus, ele não é meu, ele é teu. Da mesma forma eu peguei meu outro filho, Lucas, fui lá diante do Santíssimo: Deus, ele é teu, não é meu. É isso que as pessoas não entendem. Meu pai é de Deus, minha mãe é de Deus, eu sou de Deus. Eu não posso inverter lá o primeiro mandamento: amarás a Deus em primeiro lugar. Às vezes tem coisas complexas dos ensinos religiosos que eu não vou entrar aqui, hoje não é noite para isso. Mas cuidado, hein? A própria Bíblia diz que o homem parará de adorar a Deus, vai parar de adorar a Deus para adorar a criatura. Aí dá zebra. Tá? Quem nos fala aqui, eu não sou santo, não sou perfeito. Mas para mim estar comemorando 38 anos de um grupo, não é à toa, não. Para mim ter feito 40 anos dos meus ministérios esses dias, há uns anos atrás, não é à toa, não. Não só pelas minhas experiências pessoais com Deus, mas pelas experiências pessoais que eu vejo acontecer aqui
na vida de tanta gente, na vida de tantas pessoas. Bendito seja por essa noite. Cristo vive em mim. Cristo vive em ti. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino do nosso grupo. Maravilha é que Cristo vive em ti. Diga para o irmão, Cristo vive em ti, vai. Cristo vive em ti. Cristo vive em ti. Oh, que maravilha é que Cristo vive em ti. Diga as mãos, Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Aleluia. Cristo vive em nós. Oh, que Cristo vive em nós. Vamos estender as mãos para a transmissão. Vamos orar pelas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. A você, Pedenilson, que toda segunda-feira nos acompanha, uma bênção especial. A Camilinha lá de Araraquara, Sandra Pinheiro, Nelson, meu irmão, esse aqui é lá no começo da fé, né? Bendito seja, o meu primeiro grupo, lá no meu filho, nova geração. Bendito seja, bendito seja. Esta noite será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Esta noite está abençoada. Aleluia! Derrama. Nós o seu amor. Derrama sobre o Cristo vive. Sobre esses 38 anos. E este grupo já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Este grupo já foi abençoado. Daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui com o grupo, né? Parece que vai ter até um lanchinho pra gente hoje aqui, né? Então que verdadeiramente pense nessas duas coisas que eu falei hoje. Primeiro, pergunte para você mesmo, sabe? Antes de questionar, às vezes, a minha pregação, antes de questionar a pregação de algum padre, antes de questionar o próprio Deus, pergunte para você: eu já passei por uma experiência pessoal com Deus? A pessoa que passa por uma experiência pessoal por Deus, ela caminha com as coisas de Deus. Ela segue as coisas de Deus. Ela fica aborrecida quando ela não vai na missa, quando ela não vai nas coisas de Deus, ela fica aborrecida. E a outra coisa, né, que foi muito legal hoje, assista. Eu sei que tem umas cenas lá no filme que é meio complicada. Tire as crianças da sala na hora. Mas assista um filme que chama Advogado do Diabo. Parece uma coisa fictícia. Parece uma coisa do além. Que a pessoa acha que nunca vai acontecer na vida dela. Se você não tem a fé forte, doutrina, vida de oração,
Você pode ser como Jesus diz a Pedro, folha levada ao vento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós não podemos, nesse dia festivo para nós, agradecer a Rainha do Céu, a nossa Mãe Santíssima. Esta que avança como a aurora, terrível em batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Antes de Jesus realizar o primeiro milagre, Maria diz: fazei tudo que ele vos disser. Fala para o irmão do lado. Fazei tudo que ele vos disser. Aí Jesus realizou o primeiro milagre, a transformação na água em vinho. Você pode mudar, meu irmão. Como eu disse lá quando eu tinha 17 anos, é isso que eu quero para minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é esta criatura?